Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Sejam todos bem-vindos. E hoje vamos continuar no tema que nós começamos na última mensagem, né? Que já tem uma playlist aqui para vocês verem, quem não viu a primeira parte, tá? Nós vamos abordar hoje a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E você vai ver que Paulo também foi uma carta que foi escrita depois de Tessalonicenses, né? E que já estava chegando ali perto do ano 70, do fatídico ano 70. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Bom, meus queridos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora mesmo, abençoado, já deixa o seu like, comentem à vontade, compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem. É claro que se vocês acharem que vale a pena, né? De repente você acha aí que vale muito a pena. Mas muito obrigado aí. E se você quiser que o YouTube te avise quando nós estivermos no ar com mensagens iguais a esta, é só você tocar o sininho aí. Tá bom, meus queridos? Bom, meus irmãos, quero falar aqui com vocês, né? Ontem foi muito bom, eu trouxe aqui para os abençoados. Quem não viu o vídeo a última mensagem, eu trouxe testemunho de uma irmã aqui, que o neto dela de 10 anos já estava estudando sobre a vinda de Jesus, né? Através das nossas apostilas. Isso é muito bom, é um legado que a gente tem deixado aí. E a melhor coisa que tem, abençoados, é quando a gente sabe onde está escrito, sabemos por quem foi escrito, qual o assunto principal daquele escrito, sabemos a língua, a tradição, a cultura daquilo que está dizendo, daquilo que está sendo falado. É tão bom quando a gente fala isso. Quando você fala isso para um abençoado que é do sistema religioso, o abençoado é quebrar na emenda. Meus queridos, dá muita autoridade. Quando a gente sabe tudo isto, domina, meu querido, com certeza o mundo para nos ouvir. Aconteceu comigo na noite aí de Natal. Tive a visita do meu primo, né? Primo da minha mãe, meu primo de segundo grau, por que não meu primo também? E ele é do sistema, a gente conversando um pouco tal. Aí ele começou a falar e ele querendo rebater aquilo que eu falava, claro que tudo numa boa, tá, abençoado? Tudo numa positividade. E quando eu comecei a falar sobre a vinda de Jesus, ele não teve mais argumento. E ele se rendeu a essa palavra, glória a Deus. Hoje mesmo ele me ligou, né, e disse que já está começando a entender melhor, né, a segunda vinda de Jesus. E isso é bom, por quê? Porque foi básico que eu passei para ele. Então, abençoado, eu tenho aqui, nós hoje temos 4 apostilas que foram feitas para que você venha saber de tudo isso, porque aqui eu apresento comentários, aqui eu apresento versículos, referências, tudo para que você, quando você for indagado sobre qualquer coisa em relação ao advento da vinda de Cristo, sobre pecado, sobre inferno, você vai estar ali, na ponta da tua língua. E não somente isso, aqueles que te ouvem também usufruirão disso, como é o caso da nossa família, né? Nós sempre estamos dentro de casa e estamos ensinando a todo instante, ensinando e aprendendo também, né? Porque nós aprendemos também. Às vezes a gente aprende mais do que a gente ensina, essa é a grande realidade. Mas a nossa função como pais, como avós, né, como avós, é deixar um legado aí para os abençoados. E também não se esqueça, abençoado, tem o nosso livro que é chamado A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras dentro do sistema religioso. É um livro onde eu aponto ali que essa doutrina foi manipulada, porque ela saiu da Bíblia com um sentido e chegou hoje por outro sentido. Eles falam que é a tradição. Não, eles falam, conforme falou esse meu primo, né? Não, é porque você tem que ter inspiração do Espírito Santo para entender a Bíblia. Eu falei, essa inspiração aí, meu irmão, é a Convenção das Assembleias de Deus, né? É a Convenção Batista, é a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos. Essa é a inspiração do sistema religioso, é a tradição humana. Quando eu falei isso para ele, ele se rendeu. E é verdade, até falei para ele, então você me explica
Por que que na igreja católica o batismo é assim? Por que que na igreja protestante X é assim, na Y é assado? E aí? A Bíblia fala de um batismo só. E qual batismo que é o certo? Né? Então essas coisas a gente vai pegando com o tempo, né? E a gente pega eles e dá aquela sacudida, e foi isso que aconteceu. Então, se você quiser adquirir tanto a apostila como o nosso livro, é só entrar em contato comigo hoje mesmo, abençoado, e adquira aí o seu livro, né? Presenteie, se você tem um costume de presentear, um bom presente. Presenteie também as nossas apostilas. As nossas apostilas estão divididas em 10 temas. Nós temos hoje 4 apostilas. Tá legal, queridos? Ah, André, poxa, você demora muito falando isso. Abençoado, isso aqui é uma coisa que hoje a gente não vê, a gente até critica. Tem muita gente que critica, mas lá na frente, se Deus permitir a gente, né, quando a gente não estiver mais nesta cena, em que a gente dê uma vislumbrada assim, nesse mundo, a gente vai ver o trabalho nosso aqui. Tá bom, abençoado? Tá aí, passou, tá? O nosso, vou botar de novo o nosso telefone, né? Tá aqui para que você possa entrar em contato e adquirir hoje mesmo. Tá legal? Agora sim, queridos, vamos aí a palavra que liberta, né? Então, como íamos falando, vamos aí à segunda parte dessa série de mensagens em que estamos apresentando as cartas apostólicas e que elas anunciavam a vinda do Senhor, na verdade. Todas as epístolas, as de Paulo, né, que foram 13 ao total, Pedro, Judas, Tiago, João, todas elas anunciavam a vinda do Senhor. E ao ler os seus textos, nós notamos que os seus escritores indicavam que Yahushua viria naquela geração, conforme ele mesmo prometeu, e falou sobre os sinais que aconteceriam em torno de sua vinda, e que no final seria o quê? A derrubada do templo. Então, por causa disto, tanto os apóstolos como os irmãos que lessem as cartas naqueles dias a quem era direcionada a igreja do primeiro século, pudessem ter essa sensação de que o fim estava próximo e que era preciso que eles ficassem em alerta, ficassem ligados. E nós estamos fazendo essa análise de acordo com o tempo em que elas foram escritas, ou seja, na linha do tempo. Então a primeira foi Tessalonicenses, agora vamos ver a carta aos Coríntios. E para endossar mais ainda essa sensação, à medida que o fim daquela era se aproximava, e para nós hoje é claro que seria nos anos 70, nós podemos hoje estar adiantados no tempo, né, vamos dizer, no futuro, nós podemos olhar para aqueles dias e entender que o fim se aproximava. E quanto mais o fim ia se aproximando, mais os escritos dos discípulos, dos apóstolos, iam ganhando contornos dramáticos. Então nós vimos na primeira parte essa análise de acordo com o tempo que elas foram escritas, né? Então na primeira carta nós vimos, na primeira mensagem nós vimos a primeira e a segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Se você não viu, mais uma vez eu te convido a assistir. Eu criei uma playlist só sobre esse tema das cartas apostólicas, vai ser muito rico isso para nós, tá? Então, conforme eu disse, estamos alinhando isso ao tempo, né, em que elas foram escritas. Tessalonicenses foi escrito ali por volta do ano de 52 e 53, e hoje vamos analisar a carta de Paulo aos Coríntios, um pouquinho mais na frente no tempo, e vamos ver Paulo afirmando com mais intensidade que o fim estava próximo. É por isso que eu falo, meu querido, vem pra graça que eu te explico. Então, abençoados, essa carta de Coríntios, ela foi escrita mais precisamente ali depois de 4 anos que Paulo escrevera a carta aos Tessalonicenses, né? Mais ou menos ali por volta do ano 57 depois de Cristo. Então, Paulo, nesta carta aos Coríntios, ele agradece a Deus por ele encontrar estes irmãos em Coríntios em constante expectativa da vinda do Senhor. Vamos ver essa expectativa que Paulo diz, né, que aqueles irmãos estavam, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6 e 7, diz o texto: a mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, porque era para eles, né? Uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, abençoado, você vê que Paulo ele faz ali um elogio, né?
Porque eles estavam ansiosos, né? E essa ansiedade fazia com que eles ligassem um alerta a todos os acontecimentos que eles ouviam, né? Segundo instruções do próprio apóstolo Paulo. Agora, abençoado, se eu te fizer uma pergunta, o que você me responderia? Preste atenção. Quantas vezes você ouviu mensagens da vinda de Jesus no sistema religioso? Quantas vezes, abençoados? Se eu fizer essa pergunta agora e você pudesse me responder 1, 2, 10, 100. Irmãos, a grande maioria de nós viemos do sistema religioso, não é verdade? Eu, pelo menos, passei uns 25 anos da minha vida perdido lá dentro. E, sinceramente, eu posso contar nos dedos as mensagens que falavam sobre a vinda de Cristo. Abençoado, eram muito poucas. Muito poucas. Dependendo da organização que eu pertencia, porque eu fiz parte de algumas facções, eu nunca ouvia nada a respeito. Já teve facção que eu passei dentro do sistema religioso que eu nunca ouvia o pastor falar sobre isso. E você aí, meu irmão? Bom, eu creio que você não deve estar muito longe disso também que eu passei. Então, abençoados, por que, já que é escasso esse assunto lá no sistema religioso, então por que o tradicionalismo cristão insiste em dizer que os textos que tratam da vinda de Jesus é para os dias de hoje? Porque eles insistem em dizer, não, é porque isso seria para os dias de hoje, para o futuro. Porque se nem eles pregam mais a vinda de Jesus, eles esqueceram. As esperanças dele acabaram. Amados, é claro que para nós isso é fácil de responder. Porque eles vivenciavam, o povo daqueles dias, eles andavam ansiosamente, porque eles vivenciavam as guerras, eles ouviam rumores de guerra, eles viram as pestes, terremotos, houve terremotos naquela época, ali, antes do ano 70, a perseguição começando. Então tudo batia com o que Paulo e os outros discípulos ensinavam. Era por isso que os irmãos estavam aguardando ansiosamente. Então, quando vistes estas coisas, dizia Yahshua, né, sabeis que está próximo o fim. E Paulo, no capítulo 7, dramaticamente diz que o tempo havia se abreviado. Vamos ver agora na primeira carta, né, capítulo 7, versículo 29, olha que Paulo fala para os irmãos lá. Irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Olha aí, abençoado. O que você entende por um tempo muito curto? 2000 anos? Você imagina isso? Eu acredito que não, né? Pode até se imaginar, mas se tirarmos isso do contexto, e o contexto que estou lendo, abençoado, é um contexto muito rígido. Vamos continuar. Portanto, de agora em diante, olha só o que Paulo fala, meus irmãos. Aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. O que, Paulo? Gente, vocês estão observando o que Paulo está propondo? Paulo está propondo para que as pessoas que tivessem esposa, os homens, devessem agir como se não fossem casados. Imagina casar. Então o tempo estava tão próximo que era melhor não ser casado. Então Paulo batia muito nessa tecla. E agora Paulo aconselha aí, é melhor vocês agirem como se não fossem casados. Irmãos, se a vinda de Yahshua não aconteceu, se ela ainda não aconteceu como o cristianismo tradicional prega, o que fazem essas pessoas dentro do sistema religioso, casando e dando-se em casamento? Me responde aí, meu irmão. Você que é do sistema religioso, que está esperando Jesus, você leu o que eu li? Agora, uma outra pergunta. Se isso aqui fosse para se cumprir a partir de hoje para o futuro, era para essa igreja nunca casar ninguém. Concordam? E o que fazem eles assumindo o papel de único órgão de Deus para oficializar uma união como casamento na terra? Porque é assim que eles se colocam. Eles se colocam como uma divindade, uma subdivindade, que somente através dele poderá haver bênção no casamento. Então eles, na verdade, meus amigos, meus irmãos, eles estão mais perdidos do que cego em tiroteio. E eu glorifico e honro meu Deus por nunca ter casado em nenhuma igreja. Nunca, abençoados. Nunca. Glória a Deus por isso.
Amados, vocês querem saber o que eles dizem sobre esse versículo que nós acabamos de ler? Isso quando dizem, né? Isso quando dizem. Eles falam que Paulo exagerou. Eles falam isso porque não viveram naqueles dias. Aí é fácil, né, queridos? Falar assim de longe. E aqueles irmãos que estavam ali vivendo aquela fornalha, era difícil. Abençoados, olha só. Até a ceia que os irmãos daqueles dias praticavam, eles estavam ali certinhos, contextualizados com aqueles dias. Porque Cristo ainda não tinha vindo. Porém, quando Cristo viesse, aquela prática seria automaticamente substituída. Inclusive, eu tenho aqui no canal uma mensagem em que eu tratei desse tema, a ceia do Senhor, tá bom? Depois da vinda de Cristo. Eu vou deixar nas descrições deste vídeo para que você veja, vá lá e veja a verdade e nunca mais seja enganado. Então, hoje, os cristãos do sistema religioso, raciocinando por analogia, dizem que a prática da ceia do Senhor é até que a morte termine a sua provação terrena, para aí sim, no céu, encerrar a ceia. Eles estão o quê? Em um anacronismo. Um anacronismo medonho, meu querido. Uma coisa, é uma ilusão de ótica. Mas a prática da ceia naqueles dias, para os primeiros cristãos, era até que Yahshua viesse, e não na morte. Vamos ver Paulo orientando sobre isso? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo agora 11, versículo 26, diz o texto. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Amados, e se Ele veio, não tem por que continuar com essa prática. Sim ou não? Agora, se todo esse contexto que estamos trazendo ao conhecimento de vocês é verdade, logo essa igreja tradicional se apostatou de Cristo e não estão de maneira nenhuma no reino de Deus. Não estão. Vocês notam, queridos, a harmonia que nós estamos apresentando nesses versículos, quando nós cremos em uma doutrina escatológica consumada, a gente não precisa arrumar jeitinho, não é verdade? E nem fica aí, como diz assim, na alça de mira desses versículos, porque o sistema se pôs na alça de mira desses versículos, e eles estão descontextualizados. Vai ver a bagunça que é o cristianismo tradicional de hoje, cada um com as suas teses mais loucas, conforme eu falei para vocês, né? Pedi ao meu primo informações por que na igreja existe tantos batismos. Existe batismo de criança, já tem igreja que batiza a partir de tantos anos, outro só a partir de tantos anos, 21 anos. Por que essa desarmonia total? Então, amados, a verdade é que o reino de Deus, ele foi inaugurado, já estamos no reino de Deus. E aconteceu quando foi derrubado o maior símbolo religioso de todos os tempos. Sabe qual foi? Foi o templo lá, que foi dado de presente por Herodes, o templo de Herodes, lá o templo de Israel. E ele foi derrubado no ano 70. Ali caiu o maior símbolo religioso. E inaugurou o quê? Novos dias, novos céus e nova terra. Então, a partir deste evento, o mundo que vivemos hoje é outro. Por isso não praticamos tais observações, porque seria uma afronta ao reino de Deus. Entenderam? Mas vamos prosseguindo aqui, abençoado. Então, como eu disse na primeira parte, além de Paulo se incluir na vinda de Yahshua, ele escrevia também incluindo os irmãos. Por quê? Porque seria para aqueles dias. Irmãos, sinceramente, vocês acham que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não iria ser tocado pelo próprio Espírito para que hoje nós pudéssemos entender que isso aí ainda está de pé nos dias atuais? Não é verdade? O próprio Espírito Santo não ia guiar o apóstolo Paulo para que hoje nós recebêssemos essas cartas e entendêssemos ela em harmonia. Só que nós, se formos entender de acordo aí, estamos em desarmonia. Por que Paulo falou que era para omitir o casamento? Por que Paulo incluía os irmãos ali? Está entendendo, meus queridos? E seria fácil nos avisar que esses textos ainda estão de pé nos dias de hoje. Era só ele não mencionar que aquelas pessoas daqueles dias estariam vivas, pronto. Só aí a gente vai falar assim, não, realmente tem a ver aí com uma futurização da vinda de Jesus. Mas nós estamos vendo justamente o contrário. Olha, Yahshua incluía as pessoas que os acompanhavam na sua vinda, dizendo que eles estariam vivos. Jesus incluiu João, incluiu os soldados que o crucificaram.
Ele incluiu aqueles varões galileus que viram, né, o Senhor subir quando estava ainda vivo. Ele incluiu João. Ele incluiu Paulo, incluiu Timóteo. João incluiu as pessoas que estavam dentro do templo. Se lembra daquela visão de Apocalipse? Se não me engano, acho que Apocalipse capítulo 5, se não for, os abençoados me corrijam. E todas essas pessoas, realmente que Jesus falou, que os discípulos falaram, passaram do ano 70 para o ano 71, quando o templo veio abaixo, e ficaram vivas. Por isso que Paulo fazia questão de incluir aquelas pessoas na vinda de Jesus. Vamos ver mais uma palavra de Paulo, onde ele inclui aquelas pessoas daquele século na vinda de Jesus? Vamos lá. Agora em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Essa daqui é tremenda. Está ali. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos. Meus queridos, vocês sabem que Paulo está falando de morte aí, não é verdade? Então aqui o sentido é de morte. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, ele está falando que alguns ali seriam transformados vivos. Se Cristo ainda virá, algumas dessas pessoas da comunidade de Corinto têm que estar vivas hoje. Ou então, Paulo trapaceou. Paulo enganou os irmãos daquele século, ao ponto deles ficarem o quê? Eles ficarem ligados em alerta, não é verdade? Estavam ansiosos, como se nada tivesse acontecendo. Se eles estavam ansiosos, era porque algo estava acontecendo. E não era palavra, era coisas que aconteciam no mundo ao redor. Sim ou não? Ou eu estou inventando aqui algo? Ou eu estou lendo a Bíblia? Estou passando para você a palavra. Essa é a simplicidade da palavra. Mas só alcançam aqueles que têm a mente de Cristo ativada. Aqueles que não buscam ao Senhor. Porque sabem que o Senhor não pode ser buscado. Quem tem a mente de Cristo ativada não busca ao Senhor, porque sabe que Ele nos buscou primeiro. Agora, quem anda neste cristianismo tradicional e perverso está perdido. Essa é a realidade. Vive uma catástrofe bíblica e se põe em condenação. Essa é a grande verdade que vive hoje os que perambulam pelo sistema religioso. Então Paulo, ao encerrar ali a primeira carta aos Coríntios, ele usa uma palavrinha em aramaico que é maranata. E isso significa muita coisa, tá? Vamos ver? 1 Coríntios capítulo agora 16, versículo 22. E diz o texto: se alguém não ama, se alguém o quê? Não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Qual o significado da palavra maranata? Ela quer dizer o quê? O nosso Senhor está vindo. Amados, o uso desta palavra, atenção no que eu vou falar, o uso dessa palavra implica em uma única coisa, que estava muito próximo à vinda de Jesus. E não dá nenhuma margem, depois de Paulo aplicar essa palavra, que isso duraria 2000 anos, por exemplo, como prega o sistema religioso. A sua tradução em aramaico, ela quer dizer o quê? Nosso Senhor vem, virá, está próximo. Mas agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: será que Paulo está confuso? Será que Paulo quis falsificar a vinda de Jesus para aqueles pobres irmãos de Corinto, para aqueles pobres irmãos de Tessalonicenses, da igreja de Tessalônica? Será que Paulo estava tentando enganar o povo de Roma, que é a próxima carta que nós vamos ver? Será, meus queridos, que estava acontecendo isso? Paulo estava defraudando o evangelho de Cristo? Não, porque não foi uma coisa só de Paulo. Irmãos, se Jesus ainda está por vir nos dias de hoje, alguém está mentindo. Se Jesus ainda vai vir, pode queimar a Bíblia. E se Jesus ainda vai vir, que geração é essa que ele disse que viria nessa geração? Porque todas as profecias do Antigo Testamento atestavam para aqueles dias. Ou elas estão erradas também? A grande pergunta que eu te faço: vocês conseguem imaginar a catástrofe que seria se Jesus ainda está por vir? Amados, por esta razão,
é demais razoável aceitar a escatologia consumada do que criar uma instabilidade das escrituras. Mas é isto mesmo que o sistema religioso criou. Ele desestabilizou. Por isso que hoje os pastores, os padres, eles têm mais voz do que a palavra. Por quê? Eles causaram instabilidade na palavra. Irmãos, eu sei de uma coisa. Voltando ainda a falar aqui da ceia que está nesse contexto, é a ceia do Senhor. Porque ela é um assunto chave para se estabelecer a vinda de Aos. Aqueles que ficariam vivos, como Paulo disse, que muitos não morreriam até que se cumprisse a vinda, estes foram os únicos capazes de cumprir literalmente as palavras do apóstolo: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E ele veio, e se cumpriu isso. Essa é a grande verdade. Sem pôr, sem tirar. Não precisamos defraudar a palavra. Aqui somos contextuais e com a inspiração de quem tenha os olhos espirituais iluminados e a mente de Cristo ativada. Então, abençoados, estamos encerrando mais uma parte dessa mensagem, em que estamos analisando as cartas dos apóstolos e estamos encontrando bastante base para se cravar que é impossível Jesus não ter vindo naqueles dias. Vimos agora a carta de Paulo aos Coríntios, e logo uma das primeiras frases que ele diz na sua carta era que aquele povo esperavam ansiosamente a vinda de Jesus. Isto porque essa era a expectativa que todos os apóstolos passavam aos seus ouvintes, linkando com os acontecimentos que estava apontando naqueles dias. Em contrapartida, ao lugar para estes lugares que chamam de igreja, a olhar para esses lugares que chamam de igreja, e que ainda esperam a vinda de Aos para esses dias mais distantes dessa vinda anacrônica e falsa. Hoje, a única preocupação de quem frequenta o sistema é se posicionar politicamente, enquanto seus líderes lhes roubam o dinheiro, sua vida e sua família. Falamos também nesta mensagem que o tempo da vinda era tão curto, que Paulo disse aos casados para omitirem que eram casados. Tamanho seria a perseguição. E vocês sabem que numa guerra as mulheres são as primeiras a sofrerem. E Paulo seria um sádico se ele estivesse mentindo ali para aqueles irmãos. E que hoje, essa igreja que ainda espera a segunda vinda de Jesus, estão casando e desobedecendo uma ordem apostólica, porque eles creem que Jesus ainda vai vir. Vimos também que a ceia do Senhor era para ser praticada até a vinda a ser consumada. E que se isso tudo que Paulo falou é uma grande mentira, e se o sistema religioso continua consumindo a ceia do Senhor, é porque chamaram vários personagens bíblicos de mentirosos, inclusive Jesus. Paulo chegou a dizer nesta carta de Coríntios que muitos que estavam ali não morreriam, antes seriam transformados em vida. E finalmente Paulo encerra essa carta dizendo Maranata, uma palavra de origem aramaica que significa uma vinda, e uma vinda muito rápida. Ok, abençoados? E assim estamos finalizando mais uma mensagem. E aguardem a próxima mensagem, onde estaremos falando agora da carta de Paulo aos Romanos. Uma carta bem mais próxima ali da destruição do templo do ano 70, que houve naqueles dias. E isso nós dizemos que é a parousia, a vinda do Senhor nas nuvens com poder e grande glória. Bom, meus amados irmãos, então é só isso. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos vocês e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.
Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.